Terceiro dia da Longevidade Expo mais Fórum, neste 1º de outubro, que é o Dia Internacional dos Longevos, motivo de muita celebração. Já fica o convite para vocês participarem hoje à noite de um show que vai ser incrível. A gente vai receber aqui nesse palco Demônios da Garoa, imperdível, é só ficar até o final do evento para curtir aí esse showzaço. Bom, aqui no Fórum da Longevidade Expo, a gente vai contar agora com um assunto muito importante, que é pets. E você pode me perguntar, né? Por que pet é importante para a gente viver mais e melhor? Só quem tem um bichinho em casa sabe a alegria que ele traz para as nossas vidas, não é mesmo? Quem aqui tem pet em casa? Todo mundo aqui da plateia? Quem tem gato? Agora é curiosidade. Quem tem cachorro? Tá igual, né, gente? Quem tem algum outro bichinho, sem ser gato ou cachorro? Tem alguém? Qual que é? Porquinho da Índia? Ah, eles são adoráveis, adoro também. Bom, gente, é o seguinte, para falarmos sobre esse assunto que é tão legal, tão divertido, a gente vai contar aqui com a presença de 3 pessoas que são muito especialistas, e eles vão falar sobre os benefícios, então, de termos essa companhia em casa, de envelhecermos ao lado de um bichinho. Vocês sabiam que mais de 50% dos lares das pessoas 60 a mais têm pets? É um dado muito relevante, né? E um mercado bastante interessante também. Então, a gente vai chamar aqui para compor esse painel o embaixador da Aging 2.0 e CEO da Ativem, o Sérgio Duque Estrada. Bem-vindo, Sérgio. Também o médico veterinário, professor, cirurgião ortopédico e neurocirurgião, Dr. Tiago Guerreiro Teixeira. Bem-vindo. E a diretora da Atimo Promoções e amante dos animais, a Ana Maria Orsi. Bem-vinda. Eu vou assistir de camarote, pessoal. Boa tarde, todo mundo bem? Ótimo, então vamos começar aqui. Eu fiquei muito satisfeito de ter sido convidado para falar sobre esse assunto, porque eu sempre gostei de bicho desde criança. E peguei isso, aliás, um gosto com a minha mãe. Meu pai tinha muito medo de bicho. Minha mãe adorava cachorro, adorava, aliás, qualquer bicho. Minha mãe era uma amante realmente dos animais. E como o nosso primeiro contato é com a mãe, né, isso passou para mim e eu considero assim uma herança que é uma verdadeira riqueza, né, gostar dos animais. Meu pai era médico, ele gostava, mas ele tinha medo, né? E meu pai era uma pessoa que, por exemplo, gostava de falar das baratas, porque ele abria as baratas, falava: barata é um bicho lindo. Aí chegava um gato, ele, meu Deus do céu, vai me arranhar. O cachorro vai me morder. E a minha mãe não, já abraçava o cachorro, e eu perdi o medo dos bichos muito cedo. Então, para mim é um prazer muito grande, primeiro por essa questão, né, de uma lembrança familiar, né, de uma linha familiar ascendente com a mãe, que é essa figura tão importante, e depois eu fui tendo bichos ao longo da vida. A segunda, porque esse é um tema que não mexe só com o emocional, esse é um tema que também mexe com o bolso, é um tema que mexe com a economia, é um tema importante, como vocês verão. Eu espero que nós possamos passar isso para vocês. Então, também tem a ver com economia prateada, né? E é uma forma também do mercado como um todo prestar atenção a nós, consumidores 60 a mais, do que nós efetivamente precisamos. Até as grandes marcas, as clínicas, né, os veterinários, que eles comecem a olhar para nós de uma maneira especial. Como também nós vamos a uma clínica fazer um exame, nós queremos um certo cuidado, algo especial, né? É a tal famosa user experience, né? A experiência do usuário, e a user interface, que é a interface com o usuário. Como é que esse produtor, ou seja, de um bem ou de um serviço, se relaciona conosco. Então é muito importante. Então eu gostaria de apresentar rapidamente o porquê também que eu estou... Onde é que está o passador, gente? Um passador aqui de... É isso aqui, o passador? Nossa, que coisa... Nunca vi um passador desse.
É só apertar no botãozinho verde. 60 mais Tech. Vamos lá. Então eu vou apresentar para vocês um pouco do que é a razão da Ativem existir, do Aging existir, que é a questão de fazer essa ponte entre nós, 60 mais, e o mercado, né? com o objetivo de sermos mais bem acolhidos, mais bem entendidos, né? E fazer com que o mercado entenda o oceano azul de oportunidades que nós somos. Eu vou me levantar, eu prefiro falar em pé, sabe? Então vamos lá, só explicando aqui para vocês quem é a Ativem, né? Que é, enfim, fala de R$1 trilhão, né? Em 2025 já seremos a 6ª população aqui no Brasil. Tá? O som eu acho que não veio, mas de qualquer maneira, tá falando assim, sua empresa está preparada, né? Nós somos uma inteligência de consultoria voltada para romper as barreiras desse mercado, né, que não nos vê, é uma invisibilidade 60 mais. Sou Mais 60 é uma campanha criada com a USP 60 mais, com a Prefeitura de São Paulo, para valorizar a pessoa 60 mais. E aí nós somos uma consultoria estratégica, como eu acabei de falar, queremos fazer essa ponte, né? E focamos na longevidade e seus impactos na vida das organizações. Por quê? Por isso daí é muito simples, o mapa fala por si mesmo. Eu vou até me ater, enquanto vocês podem ler as outras caixinhas, 25% dos lares brasileiros têm como principal ou única fonte de renda uma pessoa com 60 anos ou mais. A renda total, né, eu sou do mercado financeiro, então quando eu falo renda total, é o somatório da renda dos agregados de poder de consumo que uma determinada população tem. É de R$1 trilhão e do público 50 mais agora 2,1 trilhão. E aí a foto e o filme, porque quando a gente está fazendo uma questão de viabilidade de mercado, de alguma coisa, nós temos que olhar o que está acontecendo hoje, então quem somos hoje e quem seremos. Então o Brasil é um país que está envelhecendo muito rapidamente. A nossa taxa de crescimento populacional está abaixo da taxa de manutenção da população, que é de 2,1, nós estamos com 1,7, taxa de reposição. Né? E os pets, vamos primeiro ver como é que está a situação nos Estados Unidos, que é um mercado que nós sempre copiamos um pouco, né? Nós sempre temos essa ligação, enfim, com o que acontece lá na casa do tio Sam. Então nós temos, os americanos gastaram 136,8 bilhões de dólares, um aumento de quase 11% em relação ao ano de 2021. Os donos de cães gastam, em média, $730 por ano. Isso dá mais ou menos uns R$3.600 por ano. 42% dos donos de cães e 43% dos de gatos compraram seus animais de estimação em uma loja, enquanto que 38% dos donos de cães e 40% dos de gatos adquiriram seus animais em um abrigo ou resgate de animais. 78% dos donos de animais pesquisados pelo Forbes Advisor, agora uma pesquisa que saiu nesse ano de 2023, adquiriram animais de estimação durante a pandemia. O mesmo também se deu aqui no Brasil. É mais provável que proprietários tenham animais de estimação do que locatários. 58% dos proprietários têm um cachorro e 36% têm um gato. 42% dos donos adquiriram em loja, enquanto 38% dos donos de cães e 40% dos de gatos adquiriram seus animais. Isso eu já tinha falado, está no slide anterior. Eu acho que eu marquei aí uma touca e copiei outra vez o mesmo parágrafo. Mas 23% relatam ter adquirido de um criador, em comparação a 7% dos donos de gatos. O seguro, que é uma coisa que ainda está por existir ainda aqui, é o seguro para animais de estimação, também está ganhando popularidade rapidamente, mais do que dobrou em relação a 2021. 65% das famílias com cães possuíam apenas um cão em 2020, em comparação com 60% em 2016, e 56% das famílias com gatos
possuíam apenas um gato em 2020, em comparação com 53% em 2016. Trocando em miúdos, significa que, tanto para cães quanto para gatos, esse é um mercado que está tendo uma demanda cada vez maior. E no Brasil, essa foi uma pesquisa, que aqui eu estou vendo o meu colega Martin Henkel, que foi um dos que idealizou essa pesquisa, né, com a Senior Lab, a Raízes, etc., da Gabi Michelin, e eu, na Ativen, fizemos essa pesquisa, e um dos segmentos dessa pesquisa, que envolveu todos esses setores, moradia, composição familiar e pets, finanças, serviços bancários e por aí vai, né? Essa pesquisa, portanto, focou nos pets, porque nós vimos, não é, Martin? Nós vimos uma tendência. Você também tem cachorro, o Martin tem cachorro, tem gato, tem as duas coisas. Ele me disse que está querendo comprar agora uma gaiola de pássaros e também um aquário para os filhos. Já basta. Então, Pets Brasil, que aliás eu copiei ipsis literis da pesquisa que Martin, eu e a Gabi fizemos. Essa pesquisa foi uma pesquisa encomendada pela Globo, pela Givaudan, que é uma das maiores, aliás, talvez seja a maior fábrica de essências do mundo, né, que está presente em quase tudo que a gente tem dentro de casa. E quais não foram os dados? Que dados interessantes, né? Isso é uma relação entre 60 a mais e 60 a menos na faixa de 30 a 59. Estamos falando dos millennials, né? Então, 32% dos mais jovens não possuíam, 43% dos 60 a mais possuíam. Depois, nós vemos também, aí temos por cachorro, né, no geral, os cães, depois os gatos e os passarinhos e depois os outros, deve ser os peixinhos, porquinho da Índia, que nem, né, o seu caso. Né. Quantidade de pets sob cuidados dos 60 a mais, 15 milhões de cachorrinhos, 8 milhões e 200 mil gatos, 3 milhões e 500 mil passarinhos e 635 mil porquinho da Índia, cobra, peixinho, enfim, lagarto, vai, sabe Deus. E aí nós vemos também aqui na residência de mulheres 60 a mais, em que há mais pets. Então, um dado interessante para quem está querendo entender um pouco mais de como se comunicar com esse mercado, nosso mercado, né? Então, os produtores, como é que poderiam entrar em contato conosco, já que é um mercado bastante promissor. E uma coisa muito interessante é que 5,8 milhões, talvez já tenha até aumentado, não sei, né? A pesquisa foi feita no final de 2020, né? É que o Martin é melhor do que eu em estatística. Vocês querem ver estatística, o Martin é o cara que manda bem nisso. E são 5,8 milhões de pessoas. Então, isso leva a uma... Como é que também quem está olhando para esse consumidor, como é que vai tratar esse consumidor? Como é que vai falar com esse consumidor? E uma coisa que eu apenas coloquei aqui, que não tem nada a ver com pets, mas eu fiz questão de colocar, porque ontem nós tivemos aqui o Congresso sobre o Meio Ambiente. E eu adorei ver isso, porque isso também está na pesquisa, né, que a Senior Lab, a Raízes, etc., e a Ativen fizeram, e que nós detectamos que os 60 a mais estão muito engajados com o meio ambiente. De certa forma, depois a gente viu que não era uma surpresa, porque, afinal de contas, nós fizemos Woodstock, nós fizemos o rock, as mulheres queimaram o sutiã em praça pública, teve a Revolução dos Estudantes, e foram pessoas como nós que foram à rua contra a ditadura, né? Então, nós temos um passado que o pessoal jovem não tem ideia do que era sair correndo da polícia militar atrás da gente, né? Então, nós somos revolucionários, né? Então, e nós estamos até dispostos a pagar mais por um produto que mostre que está ajudando, né, o meio ambiente ou as comunidades. E então, portanto, é um consumidor crítico, exigente e mais até do que os mais jovens. Então, ele valoriza a marca que atenda as suas necessidades, né, e que ele prioriza também esse consumo daquilo que ele quer, né, que ele tem vontade de ter. E eu gostaria também de
anunciar para vocês de primeiríssima mão o curso que nós estamos inaugurando com parceria com a Longevidade Expo Forum e com a FIA, um curso online, assíncrono, um curso de princípios básicos sobre economia prateada. Nós já havíamos tentado fazer esse curso antes, mas agora, finalmente, a gente encontrou os parceiros certos, e esse curso é um curso que tem a intenção de, para todas as empresas, aproximar as empresas, dar um conhecimento básico, fundamental, né, para pessoas de várias áreas, gestão de pessoas, estratégia, produtos, tecnologia, né? Tenha então essa ideia de dar essa visão do que é o potencial da economia prateada. E eu estou aqui para quem quiser conversar depois, e agora eu vou passar a palavra para Ana Maria Orsi. Ana Maria é diretora, criadora, CEO da Atmo, uma empresa de produções. Ela também faz parte do Trabalho 60+, é uma amante de animais. Ela é minha vizinha, mora muito perto de mim, que é muito bom, conheço os cachorros dela, ela conhece os meus gatos, e também faz uma geleia espetacular de uvaia, entendeu? Que deixou na minha casa ontem. Então, Ana Maria, com você o palco. Bom, boa tarde. Obrigada pela presença aqui do Trabalho 60+ em peso. Muito gostoso ver vocês todos aqui. É um prazer estar aqui hoje falando sobre o mundo pet, sobre a importância dos pets para os 60+. É uma coisa que eu vivencio, porque eu tenho pets e sou 60+, e porque eu acredito muito. Sempre tive animais, já nasci numa casa onde os pets existiam e eram muito bem-vindos, e sempre tive, e posso dizer também que acompanhei um trabalho muito bonito, que foi um trabalho que em 2003 eu participei, que foi Projeto Cão do Idoso. É um projeto onde voluntários e seus cães iam visitar instituições de longa permanência, que antigamente eram chamados de asilo, e tinha por que ser chamado assim, porque realmente eram pessoas que eram deixadas naqueles locais, às vezes os parentes nem iam visitar, e as nossas visitas com os nossos pets faziam toda a diferença. Quando a gente chegava, tinham médicos, tinham fisioterapeutas, todos os idosos recebiam uma atenção, tiravam a pressão deles, alguns estavam com as pressões instáveis, e quando depois, com a nossa escutatória e com o carinho dos animais, tirava a pressão de novo, e os idosos estavam felizes e com a pressão normalizada. Então, eu acho que esse projeto eu participei pouco tempo, mas, além do prazer de participar, me ensinou muito, porque hoje tem muitas pesquisas falando da importância dos pets para a saúde dos idosos, mas nada como sentir isso na prática, né? Então, bom, com o meu vizinho, Sérgio, nós nos associamos, as nossas empresas se associaram. Então, eu vou apresentar o projeto, que é o Mundo Pet 60+, e nós fizemos uma pequena pesquisa, acabamos de começar a divulgar essa pesquisa, e já temos alguns números que eu gostaria de apresentar para vocês, né? Então, gênero, bom, homens, 20,2% responderam à pesquisa. Mulheres, 78,6%. Outros, 1,2%. Idade, 50+, 17%, quase 18%. 60+, a grande maioria, 54,2%.
70 a mais 21,4%, 80 6% e temos até 90 a mais, também representado 6%. Bom, quem é que tem cachorro? A grande maioria, 78% dos que responderam à pesquisa. Gato, 30,4%, pássaros, 7,1%, peixe, 3,6% e um pouquinho dos outros. Aí, olha que interessante. Quem tem cachorro ou gato, quantos tem? 60,1% tem um. Mas, olha, 20% tem dois e 20,8% tem mais de dois. Né? Seu pet, né? Se ele foi comprado, 33,3%. Alguém deu, se foi presente, 22%. Se foi adotado, 48,2%. Fiquei muito feliz com esse resultado. E outros, 5,4%. Quem escolheu seu pet? Normalmente, a pessoa que responde à pesquisa que teve o poder da escolha, 55,4%, e que, como a gente sabe que a maioria são as mulheres, né, que responderam, aí o segundo é o filho, aquele poder de persuasão. Mamãe, eu quero um bichinho, me dá um gatinho, me dá um cachorrinho. Então, 28%, e o cônjuge, 16,1%. Outros, 16%. Exato. Ele está falando isso porque um vizinho meu me ligou recentemente falando: deixaram um cachorrinho aqui no meu jardim. Para quem eles ligaram, no bairro eles me conhecem. Ligaram para mim. Bom, eu fui lá, peguei o cachorrinho e está comigo. Bom, você considera seu pet parte da família? 72%. Um companheiro, 27,4%. Um animal de estimação, 16,1%. E outros. O que mais? Como cuida do seu pet? Bom, a maioria diz que cuida muito bem e não poupa recursos. 42% cuida bem, mas sem exagero, e 4,8% poderia cuidar melhor, mas ainda tem chance de cuidar melhor. Agora, os cuidados, né? Vacinam periodicamente, 82%, só dá ração indicada pelo veterinário, 61%, mistura ração com comida caseira, 26,8%, dá comida caseira, 4,8%, e todos praticamente mantêm os pets hidratados. Bom, a maioria acha importante ter um veterinário de confiança, né, Tiago? Bom, praticamente todos, né? E acha a ideia de um seguro de saúde animal. Muita gente ainda não conhece, outros já tem, então 9,5% acha muito importante e já tem. Outros acham importante, mas ainda não tem, de repente ainda nem conhece essa possibilidade. Não acha importante, só 13%, não conhece, 13,7%, e não se interessa. Bom, você adotaria um animal com mais idade? Porque os 60 a mais animais também precisam de adoção, né? Então, 48,2% disseram que sim. Eu acho que é um bom sinal. E não 52,4%. Bom, agora
quanto que as pessoas gastam com os seus pets. Até 100, só 6,5%. Entre 101 e 200, quase 20%. 201 e 300, 26,2%. Mais de 301, 40,5%. De 200 a 300, 4,2%. E mais de 300, 3%. Entre 100 e 200. Bom, é isso. Você acredita que ter um pet colabora para a saúde, para ter uma saúde melhor? Então, praticamente todo mundo respondeu que sim, 92,3%. Não, 1,2% e talvez 7,1%. Bom, agora, a gente gostaria de convidar vocês para passarem no stand da Ativem e para a gente conversar um pouco com vocês, saber melhor como é que é a relação de vocês com os pets e, se vocês puderem, ajudarem a gente a responder a pesquisa. Mas, se vocês quiserem agora já conectar para poder responder a pesquisa, tá, vocês podem, por favor, já... Bom, então agradeço a todos. Agora eu vou passar a palavra para o Tiago. Vou ficar com ele aqui, licença, que aí eu fico... Tá. Boa tarde. Hoje eu fui convidado pelo Francisco para estar falando um pouquinho sobre a parte dos pets. É um prazer enorme estar aqui, conversar sobre a parte empresarial e também médico-técnica, né? Então, é algo super importante para conversar. E essa primeira foto que eu coloquei é a porta de entrada do Nuvet, né? O Nuvet é um centro veterinário que ele foi construído, então, do zero, e projetado com alguns propósitos. E esse propósito envolve prevenção, saúde e conforto. Então, acreditando que não existia uma similaridade entre a medicina humana e a medicina veterinária, a gente quis fazer um centro com esse propósito, né? E esse centro é em serviços e não em produtos. Então, nós queremos que tudo relacionado à parte pet pode ser encontrado em um só lugar. Tanto da parte médica, que aí a gente tem uma clínica com estrutura hospitalar, centro de estética e um ponto que eu acho que é importante, que foi está sendo o nosso carro-chefe, que a gente trabalha muito com comportamentalismo, seria a parte da escola para os pets. Só que essa escola para os pets está vinculada com os tutores também, né? Por quê? Porque a gente quer ensinar os tutores e, consequentemente, os pets. Você viu que na palestra como um todo a gente viu muitos números, né? Qual que é a melhor alimentação? O que você dá? O que você está disposto a investir? Só que eu acho que isso tudo é relativo, porque assim, eu estou disposto a investir um valor até eu ter a informação pelo qual eu acho que é válido fazer esse investimento, né? E a gente quer mudar um pouco do que é preço e do que é o valor. Eu acredito que a partir do momento que a gente entender o valor do que a gente está propondo, aí de repente vira um preço acessível e a gente está disposto a arcar com isso, né? Então, toda a parte que eu quero conversar um pouco com vocês sobre a parte de adoção, sobre a parte dos longevos, sobre se realmente médico técnico ajuda na pressão arterial, melhora o sistema imune, se de repente é uma realidade o longevo sentir menos sozinho com os pets. Então, acredito que eu vou ter essa oportunidade de estar conversando com vocês e, claro, que depois, quem quiser conversar, ou via contato, ou pessoalmente, eu vou estar 100% aberto, tá? Então, aqui é só uma imagem que eu coloquei ilustrativa, que é uma imagem forte.
mas ela que diz muito. Esse aparelhinho que está sendo mostrado no meio, ele é o que salvou milhares de pessoas da parte da Covid. Ele é um respirador, né? Então, o mesmo usado na parte de humano, a gente está usando na parte dos pets. Só para vocês entenderem o quão a gente está indo nos pets na parte da medicina. E, associado à parte que a gente falou de preocupação com o meio ambiente, o centro veterinário, esse carro que está sendo mostrado, ele é um carro leve trás, mas ele é 100% elétrico. A água da chuva é a água que faz a irrigação de todo o centro veterinário. Os copos que a gente usa lá é de bambu. Tudo a gente põe também uma prevenção que eu acredito que abraça as pesquisas ou tudo que a gente está vendo aqui. Então, pets e a melhora da qualidade de vida de uma pessoa longeva, né? A companhia é um ponto pacífico, né? Atividade física, lembrar que uma caminhada já é considerada uma atividade física e que realmente, médico técnico, quando a gente faz uma caminhada ou uma atividade física, você pode controlar melhor a sua pressão arterial. E o PET faz com que você tenha aquela iniciativa de ter que sair de casa, caso não exista antes disso um propósito, que ele, de uma forma ou de outra, ele faz um pedido muito tentador para vocês saírem de casa e irem para a rua. E justamente ele vira um ponto em comum, que eu acho que é um dos principais problemas que a gente tem vivido, que é a socialização, né? A gente quer conversar, mas não sabe como conversar com a pessoa. E quando tem um pet em comum, parece que é orgânico a gente ir conversar sobre os pets, né? Por muito tempo no meu apartamento era o dono da Duda, né? O meu nome vem em segundo plano, mas a Duda, que é o meu pet, todo mundo já conhecia. Então, é o dono da Duda. Fica tranquilo que conhecemos ele, porque ela faz esse início da socialização, ela faz toda essa parte e faz com que a gente converse também, né? Então, tem a parte da comunicação. Chegar em casa e ser recebido com uma explosão de carinho, né, faz com que a nossa autoestima melhore, querendo ou não. O dia mais difícil que você pode ter, na hora que você chega e você é recebido com amor, pode ser por um filho, pode ser por um neto, pode ser por um pet, e isso faz um sentimento muito gostoso, né? E, claro, que cria uma rotina, né? Aqui eu acredito que algumas das palestras que eu vi iam tocar até num tópico super importante como Alzheimer ou algo nesse ponto, né? Não que eu vou introduzir sobre esse assunto, mas rotina seria algo muito válido. Eu sei que eu tenho que alimentar esse pet naquele horário, eu sei que eu tenho que andar, eu sei que eu preciso trocar o tapete higiênico ou lavar onde ele faz as necessidades básicas. Isso ajuda demais a estimular a parte da mente. Então, os benefícios, né, principais, né, quando a gente diminui essa parte de estresse, ou seja, a gente libera a endorfina, né, agora médico técnico, quando a gente libera essa endorfina, a gente tem um sentimento de melhor, ou seja, pode até aliviar quadros de dor, tá? Então, assim, claro que é difícil a gente quantificar isso, mas é por isso que os pets estão sendo muito usados na medicina humana, tá? Então, não é simplesmente ir o pet e a gente vê, nossa, ele ficou feliz, né? Claro, a felicidade é algo que a gente quer, mas a felicidade vai liberar endorfina, vai liberar serotonina e vai fazer com que aquela criança ou aquele longevo sinta menos dor. Então, isso aí é um benefício estratosférico. Imagina que a gente pode ter esse benefício diário, sem ver, em casa, tendo esse pet, né? Então, é algo de se pensar, né? Eu acho que é algo muito bom da gente estar falando e de se pensar. Da parte de benefícios emocionais, eu acho que a socialização é o carro-chefe, né?
A depressão, não podemos fechar os olhos tanto para pessoas longevas quanto para os milênios, né, que talvez eu me inclua nessa parcela, no sentido de idade, não no sentido da depressão, mas é algo que a gente tem que se preocupar bastante, né? Então, a gente vive num momento no qual as redes sociais explodiram. As redes sociais, nós vimos pessoas e imaginamos que elas estão tendo uma vida pelo qual nós gostaríamos de ter. A gente não conseguindo ter algo que a gente acredita que a outra pessoa está tendo, causa uma sensação de perda, e essa sensação de perda faz com que a gente se deprima. Isso somando cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, pode levar num quadro que precisa de auxílio, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que esses pontos, as endorfinas da vida, elas estão aqui, no dia a dia, nesse contato social que a gente pode ter, né? Na nossa relação com o pai e filho, na nossa relação com pets, né? Tudo isso é muito benéfico. Então, claro que o tema é sobre pets, mas eu deixo essa sementinha para a gente fazer uma auto-reflexão, pensar um pouco e saber que nem tudo é uma maravilha e, de repente, a maravilha está presente em nossas vidas e a gente só precisa enxergar, né? Então, eu considero, a gente fala, eu não sei se vocês já viram, tem um livro que eu adoro, que é Ikigai, é Os Prazeres da Vida, né? E os prazeres da vida dependem de cada um, né? O prazer da vida pode ser acordar às 6 da manhã, fazer o seu ovinho e sentar na varanda de casa. O seu prazer pode ser chegar de noite e ler um livro. O seu prazer pode ser esperar o final de semana para almoçar com o filho, independente da alimentação, né? E eu acho que encontrar o nosso Ikigai é o primeiro ponto, que aí a gente consegue cada vez estar se sentindo melhor, tá? Só um parênteses para a gente fazer uma reflexão, que eu gosto bastante dessa parte. E, fazendo associação com o tema que a gente está falando dos pets, a adoção, eu achei que a Ana falou um tema maravilhoso, 2 temas maravilhosos, que seria a adoção, e a gente não esquecer que a gente pode adotar pets, vamos pôr agora uma associação, 8+, 9+, 10+, né? A gente pode fazer, adotar também nesse sentido. A adoção, fala assim, puxa, o que a gente vê bastante acontecer no nosso centro? Quando a gente faz campanhas de adoção, existe uma porcentagem relativamente grande de devoluções do pet, né? E isso pode causar um efeito negativo na pessoa, né? Se de repente ela está com um propósito do bem, de adotar, e por algum momento ela não consegue fazer isso e tem que devolver, dá um efeito rebote. Ela quer fazer o bem, só que, não sei, o pet não socializou com o outro pet que estava em casa, e aí você se sente obrigado a ter que tomar uma atitude imediata. Então, quando a gente fala de adoção, fazer o bem é ótimo, só que a gente tem que fazer também uma autorreflexão. Eu moro em casa ou apartamento, né? Eu tenho quantos metros quadrados no meu espaço? Por quê? Tem alguns pets, né? Se a gente colocar cão e gato, que foi o campeão das pesquisas, o cão é altamente sociável, ou seja, a gente tem que sair com ele várias vezes. Tem pets que têm um gasto de energia enorme. Imagina que a gente tem um border collie e mora num apartamento de 60 metros quadrados. Não é que o pet não se adapta, ele tem uma energia exacerbada para aquele local. Então, talvez a escolha do pet poderia ter sido mais assertiva, né? Então, por isso que envolve a comunicação, entender um pouquinho que espaço importa, treinamento. De repente, eu quero um pet que eu quero que ele dê a pata, que ele sente, que ele ande junto. O cão é muito melhor que um gato. O gato
seria muito dificultoso você ensinar um gato a fazer esses comandos, né? Não que é impossível, mas, de novo, o que a gente precisa ou o que a gente necessita, né? E claro, né, antes de pegar um pet, parece simples, mas saber se tem alergia, né? Você adotar um gato e você ser alérgico, né, não faz sentido nenhum, né? Então a gente tem que tomar sempre um cuidado para escolher o pet mais adequado. Lembrando que quem está indo na sua casa é o pet, não ao contrário, não é você que está indo para a casa do pet, tá? Então entender, imagina vocês. Vamos falar uma coisa muito simples. Na hora que vocês chegaram no auditório aqui, ou não no auditório, na hora que vocês chegaram aqui na Expo, vocês já sabiam onde era o banheiro? Vocês já sabiam onde que era o corredor que vocês queriam ir? Vocês já sabiam onde que era o auditório principal? Não. Vocês precisam de tempo para ver o local, para se familiarizar, para se sentirem à vontade, a tal ponto de agora eu conheço o local e consigo transitar tranquilamente. Quando a gente põe um membro novo na casa, saber que ele precisa desse tempo também no ambiente. Para ele está sendo tudo uma novidade. Então, ele ter esse tempo com a ajuda de profissionais seria o melhor dos mundos. E agora fazendo um gancho com o Centro Veterinário do Nuvete, nós percebendo, estudando, e essas pesquisas nos dá mais força ainda para a gente saber que estamos no caminho certo. Nós temos veterinários comportamentalistas, que eles podem ajudar de forma significativa com problemas pontuais, né? Nós estamos agora, nesse momento, claro, eu não posso citar nomes, mas é um case que eu acredito que pode vir a ser um case de sucesso. Tem uma tutora que tem um pet que ele está matriculado na nossa escola, e um ponto que ela abordou para a gente é que o pet dela não tem afinidade com bebês. Na hora que vê bebê, ele pode ser reativo, né? Então, a gente, com essa informação, na própria escola, a gente já começa a fazer uma dessensibilização com isso. Pode ser algo muito simples, mas o que é uma dessensibilização? Ele ouvir choros de bebê, dando um reforço positivo, ou seja, ele saber que isso é algo bom e não que vai causar nada de ruim para ele. Ele ouvindo isso, ele sabe que vai ser recompensado e não que isso vai ser um problema, né? Então, estou dando um exemplo que é um case, ou seja, algo que está acontecendo, né? E a gente saber até onde a gente pode falar com veterinários comportamentalistas, ou seja, os problemas são individuais, e a gente consegue, com certeza, com uma equipe multidisciplinar, estar auxiliando e ajudando para não ter a necessidade de devolver o pet ou fazer uma atitude que você se sinta mal, de vez de estar se sentindo bem, tá? A escola que eu deixei aqui na parte, né, do Nuvete, né, ele é um espaço que eu convido a todos para estar conhecendo. O nosso site ainda está embrionário, a gente está completando, dia 5 de outubro, 4 meses. Né? Mas nesses 4 meses a gente teve uma evolução nessa parte da escola de 300%. Né? Ou seja, a gente vê que não para de crescer os alunos matriculados, as necessidades, e o que a gente ainda provém para o pessoal da escola. A gente teve o Setembro Vermelho, mês da conscientização cardíaca. Quem é da escola ou quem é cliente no VET faz eletrocardiograma e pressão arterial para a gente estar monitorando. Ou seja, no VET, o que a gente quer? A prevenção. A gente não... claro, existe a parte da comercialização, mas a gente quer que os nossos pets e os tutores estejam orientados sobre o pet, ou seja, a gente sempre vendo qual que é a necessidade deles e trabalhando de forma ativa, e claro, se precisar, temos um centro veterinário completo, quando eu falo completo, é laboratório próprio, é raio-x, é ultrassom, é tomografia, é centro cirúrgico, internamento de cão, gato, infecto contagioso,
uma sala que o tutor pode ficar junto com os pets, leitos de UTI. Então, quando a gente põe completo, é completo a esse ponto, né? Mas só se houver necessidade para estar usando. Então, eu encerro essa parte, essa apresentação. Acredito que eu quis pontuar parte dos pets, quis pontuar algumas partes médico-técnicas. Aqui só está o endereço, né? Está a parte do Instagram também, no final, que dá para seguir nas redes. E depois, quem quiser um contato pessoal, algo nesse sentido, eu também, de forma pessoal, deixo à disposição. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Tiago. Vou aproveitar aqui os minutos que nos restam, tá? Vou fazer uma pergunta aqui que liga um pouco do que você falou, que é o treinamento, que é o preparo desse pet, né, para dentro de casa. Eu queria saber de você, tinha escrito aqui para te perguntar isso, como é que esses cães, né, desse projeto, que eu achei genial, esse projeto Cão do Idoso, que né, esses cães eram levados para as ILPIs. Aliás, eu particularmente acho o nome ILPI tão ruim quanto o nome de... Não, tem um Tarzan aí, o Tarzan veio hoje. Enfim, mas um ILPI com asilo, um nome ruim, né? Eu acho um nome péssimo, né? Mas, enfim, a ILPI, o treinamento que esse pessoal recebia. Se tinha algum tratamento prévio, algum treinamento prévio? Primeiro eu quero deixar o crédito, porque esse projeto foi idealizado pelo Gerson Dotti, e ele tinha todo um cuidado, primeiro, de entrevistar os candidatos a serem voluntários nesse projeto. Porque, primeiro, faziam uma entrevista, tinha que saber qual o objetivo, por que você está se candidatando nesse projeto, e depois ele fazia um trabalho junto aos cães, primeiro de sociabilização, né? Tiago, é importante esse trabalho, porque os cães tinham que sociabilizar junto com os outros cães, porque precisavam se dar bem. Eu posso imaginar se fosse todo mundo se dar mal dentro de uma LPI, a cachorrada enlouquecida. Outra coisa, a questão de higiene, cuidados preventivos, então, vacinação, vermifugação, banho um dia antes de visitar os locais. Mas essa questão mesmo de comportamental era muito importante, porque às vezes a pessoa queria levar o cão, queria fazer parte do projeto, mas o cão não se sociabilizava com outros cães, ou não se prestavam a questão de... na época eu tinha um cane corso gigante, mas que ficava no pé dos idosos, podia colocar o pé... era super manso. Então, independente de raça, o importante era a índole do cachorro e a sociabilização. Então, acho que é isso. Porque imagina o cachorro dando uma mordida, passa a mão, aí o negócio ia complicar. Eu queria saber de você, Tiago, vou fazer só uma pergunta para, de repente, passar para vocês, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar. Se existe algum pet mais adequado, se é o gato, que você falou que o gato todo mundo acha mais sossegado, mais independente, né? E o cachorro, o cão, né? Ele é mais sociável, você chega, vai correndo, às vezes você não está nem com vontade, né? Mas ele vem. Então, chega cansado, você, meu Deus do céu. Ou então você tem que passear com o cachorro, quando você está querendo sair de casa, vem o cachorro. Mas enfim, ele vem com a bolinha, qual é aquele que é o mais apropriado? Né? Ele vem com a bolinha. Ele vem com a bolinha para você brincar, você assim, chega, Totó. Mas enfim, qual é aquele que você acha que é mais adequado? Pensando num público, óbvio, 60 a mais. Claro. Eu acredito que o pet mais adequado é um sinergismo, ou seja, é a soma
do que é os 60 a mais e o PET em sintonia, né? O que acontece? Se de repente o 60 a mais ele tem alguma limitação física, por exemplo, né? Então aí um PET com muito agitado, ou esse que quer atacar uma bolinha de uma forma muito ativa, não seja o tão adequado nesse momento, né? Então aí a gente precisava de um PET com um pouquinho menos de socialização, que aí seria então a parte dos gatos, pensando no mundo de cão e gato. Claro que a gente poderia entrar no mundo de peixe, porquinho da Índia e outros mais, né? Então é entender a pessoa, ela saber do espaço, ela saber da energia que ela tem, de quanto que ela quer interagir com o pet, para a gente até sentando junto ver uma escolha mais adequada de qual que seria o pet mais adequado, tá? O que a gente vê é um pet que de repente ele não é uma explosão de atividade, ele também não é totalmente pacato. Da linha dos cães, o Shih Tzu, o Lhasa, ele tem sido muito até adotado, né? E até comercializado. É um dos pets, eu acho, que tem essa que tem essa somatória que fica no meio do caminho de tudo, que pode agradar a todos. Eu ainda estou numa fase que eu acho que eu aguento um Border Collie dentro de casa, correndo para lá e para cá. Bom, queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer aqui para a Ana, para o Thiago ou para mim, ou alguma coisa que vocês queiram saber. Então, muito obrigado a vocês pela paciência aí, pela colaboração, pela audiência. Sim, você... O que vocês diriam para a pessoa que tem medo de pegar um outro pet, com medo de perder o pet? Que ele morra, porque fala, eu já perdi um pet, eu não quero mais, porque eu sofri muito, não quero mais sofrer. Eu acho que aí, no meu caso, vou falar bem rápido, depois você fala ou você. Assim, a minha vizinhança inteira já me conhece, porque eu tenho 2 gatos. E quando meu gato não chega em casa, eu moro assim no alto, ali no Sumaré, então a minha casa é um dos pontos mais altos do Sumaré. E eu começo a gritar, Sunny, que é o nome dele, porque ele é todo amarelinho. A vizinhança inteira já conhece que tem uma casa, que tem um Sunny, que quando chega uma determinada hora, o dono, pode até ser meia-noite, eu grito e a vizinhança inteira já sabe. Eu fico pensando, puxa vida, nessa altura da vida, podia não ter essa preocupação. Eu acho que tem uma preocupação enorme, eu tenho preocupação que aconteça alguma coisa, que o envenenem, que ele não volte para casa. Pois é, mas eu tenho medo que alguém envenene, eu tenho medo que qualquer coisa que aconteça, eu tenho medo que ele, enfim, que ele morra, além do mais porque ele tem uma mania de roubar meia. Então ele chega e rouba meias de toda a vizinhança. Mas eu não estou falando 1, 2, 10, não. Eu estou falando assim, eu já tive um saco mais ou menos assim, de uns 50 centímetros, que eu doei para desfazer a meia, e aí eles fazem, né, em certas ordens aí com esses benemerentes, aproveitam para fazer almofada com o resto da meia. Então eu tenho sempre um receio, e aí já aviso para todo mundo, tem um grupo de WhatsApp na rua, olha, o Sunny hoje trouxe uma meia assim, assim, assim. A última que ele trouxe foi uma meia calça, né? Verdade. Eu quero responder essa pergunta, porque eu inclusive, estou fazendo campanha para a Leila, que acabou de perder a Belinha, que logo adote outro. Ontem, no Auditório 3, eu escutei uma palestra sobre solidão. E uma das preocupações era dos idosos que até gostariam de sociabilizar, de encontrar outras pessoas para conversar, não conseguem, porque não conseguem dar um bom dia, são tímidos. Se tivessem um cachorrinho, vai passear com o cachorro, com certeza alguém vai dizer, ai, que bonitinho, qual é o nome dele? O senhor não sei o que, tal, enfim. Sempre tem algum papo que vai ser
startado com esse passeio. Depois, outro dia, vão encontrar de novo, vai na pracinha, começa a frequentar os locais onde vão os cachorros. E eu acho que nada melhor do que combater a solidão dessa forma, com um companheirinho, com alguém que vai estar sempre dando carinho e recebendo. Mas eu acho que você vai falar sobre a questão da morte, né? Que é a questão da preocupação dela. Ela tem medo do cachorro morrer. Acho que vai ser a nossa última pergunta. Eu acredito que não é o medo de... o medo de morrer, eu acredito que ele não exista, porque a gente sabe que está numa fila com uma senha invisível, né? Ou seja, qualquer momento vai chegar a nossa hora, né? Mas como lidar após esse momento, que eu acho que é o ponto-chave, né? O momento do luto depende de indivíduo para indivíduo. Eu acho que cada um tem o seu tempo e cada um tem o seu momento. E é algo, claro, que tem que ser respeitado e com ajudas mútuas, né? Do que pode ser feito. Fazendo só uma associação, mas com o Nuvete ou com a parte que a gente fez de construção, pensando nesse momento, a parte que a gente está fazendo de consultórios humanizados. O que é o consultório humanizado? Muitas vezes a parte médica, a gente já imagina uma mesa de inox, a gente já imagina um ambiente frio, a gente sentado, o veterinário na outra ponta, no momento de saber, né? Então a fonte de saber está de um lado, o tutor está de outro, então a gente está desconstruindo isso, no sentido da gente estar sentado como num sofá, para você estar tendo esse momento, e o pet vê uma similaridade com a casa, ou seja, quando você vê um ambiente mais quente, ou se de repente a gente saber que momentos difíceis vão acontecer, mas que seja num ambiente quente, talvez isso seja um preparo para quando acontecer você estar forte o suficiente para saber se a tomada de decisão exata nesse momento de já pegar um próximo pet. Nenhum pet vai substituir a sua dor, né? Mas ele pode te ajudar a alavancar de você ser uma pessoa melhor. A sua história é linda, cada um tem uma história, e isso vai fazer parte de você. Você se torna forte o suficiente porque teve que passar por isso, né? Então acho que é isso que eu deixo como comentário sobre essa pergunta. Tem uma pergunta. Nossa, tem uma. Não, está desligado. Vamos lá. Não, Se eu tiver só tempo, queria fazer um avisa aí. adendo à sua pergunta, porque essa foi uma pergunta que eu fiz a uma amiga minha. Eu perguntei a ela: o que é que te leva a pegar um outro pet quando você sabe que você vai ter sofrimento na hora dele morrer? Aí ela falou para mim que ela sempre pensava nos anos de felicidade que ela teve, que foram 10 a 15 anos de felicidade. Isso faria com que ela pegasse sempre um outro. Obrigada. Quando se fala em morte, é um negócio sempre triste. Eu não falo da morte do meu pet, coisa assim. Mas, cadê teu maltês? Ele está no paraíso dos malteses. Então, eu sempre falo que o meu gato, que era o nome de um dos meus malteses, ele está no paraíso dos malteses, ele e o filho dele estão lá. E por que paraíso? Eu falei, porque eles estão no paraíso dos malteses e lá eles brincam com outros malteses. Escuta, eu falei, gente, eles estão no paraíso dos malteses e eu estou aqui. Então, eu vou continuar achando que está no paraíso e eu estou aqui com outro que não é maltês e eu estou feliz com ele. E então, pronto, não é uma cruz que a gente fala, mas é um negócio de anjo, e passa de um para outro, e a felicidade que a gente teve com cachorro, isso não se paga. E eu vou dizer mais, o meu maltês, um deles, ele estava velhinho, tinha aqui 17 anos, já estava, bom, enfim, e o pessoal que cuidava dele, de cortar cabelo, etc., eutanásia era contra.
e me disseram um negócio que eu nunca vou esquecer. O dia que ele quiser ir embora, ele vai decidir por ele mesmo. Ele vai deixar de beber, de comer, e ele vai dizer, eu estou cansado, tchau, passe bem, eu vou embora. Falei, não, tudo bom, vai ser assim. Então, vai ser assim e eu vou cuidar dele até o fim, né? Uma noite, ele estava dormindo ao meu lado, na cama. Eu acordei de manhã. Bom dia, meu gato, você dormiu bem? Como eu falava todas as manhãs. Estava duro. Não respondia, não nada. Aí eu percebi que ele tinha ido para o paraíso. Falei, então você foi para o paraíso. O que eu fiz? Aí alguém me perguntou se eu tinha chorado. Falei, não, por uma coisa bem simples. O cachorro escolheu o lugar onde ele queria estar quando ia embora. Qual era o melhor lugar para um cachorro? Ao lado da sua dona, da sua tutora, ao lado, na cama, e dormir para a eternidade ao lado de quem ele amou. Então, eu achei que era um agradecimento que o cachorro estava fazendo para mim por todo o amor que eu tinha dado. Eu acho que era uma coisa super emocionante e que tinha que se levar para sempre. Então, eu fui no meu terraço, peguei uma rosa, coloquei uma rosa no focinho dele e eu levei para o pet shop. E aí me perguntaram se eu queria. Eu falei, não, não quero cinza, não quero nada. O que eu guardo no meu coração está no meu coração e ele está no paraíso. Então, é só olhar para o paraíso e lembrar dele com alegria. Uma semana depois, eu estava adotando outro cachorro. Então, eu quero dizer que a gente não pode ficar chorando sobre um cachorro, um animal que foi embora. A gente tem que olhar para ele. A gente não fala dos anjos. Ah, está no céu, nos anjos. Por que a gente não fala do paraíso de um animal amado? Continua falando disso e fala com ele de alegria e pode transmitir essa alegria para o cachorro que a gente acabou de... eu não sou de comprar cachorro, mas de adotar ou coisa assim. E o amor continua, gente. O amor é infinito. Só isso. Temos mais alguma perguntinha ou podemos encerrar? Encerramos? Muito obrigada. Quem ficou aqui com os olhinhos marejados terminando? Foi muito lindo mesmo, gente, que lindo. Este foi o último painel aqui da Arena Longevidade, neste terceiro dia de Longevidade Expo mais Fórum. Não teve um melhor jeito de terminar aqui essas palestras de hoje, né? É o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalinho, depois vamos ter uma passagem de som aqui, um encerramento aqui com a presença dos nossos idealizadores, do presidente da Longevidade, e a gente encerra o dia de hoje com o show dos Demônios da Garoa. Então tem muita coisa ainda para rolar, gente. Obrigada!